dificuldade para ouvir o que eu estou falando, se travar o microfone, é só me avisar que eu volto, tá? Bem, vamos lá. Deixa aparecer que está sendo gravada. Pronto. E aí eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Deixa só ele carregar aqui. Não abriu o... Aqui. Deixa eu voltar de novo. Uns instantes. Pronto. Vim de boot. Eu acho que o Teams atualizou, por isso tá essa coisa meia doida. Turma, bom dia a todos. Digam para mim se vocês estão visualizando a minha tela, área de polígonos regulares. Sim, pronto. Sim? Então tá ótimo, muito obrigada, gente. Espera aí que ele está carregando aqui. Bem, o que nós temos sobre polígonos regulares, né? Quais são essas informações aí importantes que eu já trouxe para vocês em outras aulas, e eu já até falei em que página que está da apostila esse resumindo, tá? Então, gente, esse resumindo, né? Eu já falei isso algumas vezes, mas vou bater na tecla de novo. Ele vale para triângulo equilátero, quando o triângulo equilátero está dentro da circunferência, que é essa primeira imagem aqui. Depois a gente tem quadrado. Quadrado, todos os lados são iguais, então é quando o nosso quadrado está dentro da circunferência. E depois a gente tem o hexágono regular, ou seja, todos os lados do hexágono são iguais. Ele está dentro de uma circunferência, tá? Esse resumindo, bonitinho, tá lá na apostila, né? Eu fiz uma artezinha, compartilhei com vocês no grupo, para que vocês possam ter isso em mãos aí lá na hora da prova de uma atividade, né? Lembrando que, no momento, vocês têm um trabalho aí que já apareceu muita coisa bacana, já tem aluno compartilhando aí comigo, já tem bastante coisa pronta, né? Que é o trabalho de vocês construírem a planta, pode ser de uma casa, de um apartamento, e você precisa me dizer a área de cada um dos espaços. Pode ser a casa dos seus sonhos, com 15 quartos, 3 salas, né? 50 banheiros, ou pode ser o apartamentinho mais popular, com 2 dormitórios, um banheiro, uma cozinha, uma sala, né? Então, pode ser aí uma coisa mais tranquila, tá? O que precisa ter? Bonitinha, decoração, papapá. Nossa, tem alunos que abriram jogos aí, já tem coisa bem bacana aí que mandaram para mim, né? E colocar a área de cada um dos espaços. Então, por exemplo, se a sala for um quadradão, multiplica a base vezes a altura, né? Se a sala for um retângulo, multiplica aí a base vezes a altura. A grande maioria dos espaços de casa são retangulares aí, é mais difícil você ter um triângulo, um banheiro triangular, né? Uma sala triangular, seria depois até horrível de colocar os móveis, tá? Que dia que termina esse trabalho aí? Dia 21 de maio, que é semana que vem, tá? Então, vamos lá, turma. O que diz o exercício 1 que eu coloquei aí na tela? Ó, qual é a área de um triângulo equilátero inscrito em uma circunferência, sabendo que o raio da circunferência é igual a 6 centímetros, tá? Toda vez que a gente fala de triângulo equilátero, tá? Qual é a área de um triângulo equilátero? Então, a professora vai ampliar aqui, ó. Gente, o legal hoje da internet, se você pegar o seu Google e falar assim, área do triângulo equilátero, vocês visualizarão essa fórmula aqui. A área do triângulo equilátero é o lado elevado ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Então, triângulo equilátero, a área é essa. Como eu sei que esse triângulo está inscrito numa circunferência, ele está dentro de uma circunferência, valem essas relações que estão aqui, ó, tá? Essas relações, que são as relações métricas dos polígonos regulares. E aí, o que ele trouxe nesse exercício 1? Ele disse que o raio é igual a 6 centímetros, tá? Diante disso, eu consigo calcular o lado do triângulo, ó. O lado de um triângulo equilátero é igual o raio, raiz de 3. A gente fez alguns exercícios disso na apostila. Lado de 3, porque é um triângulo, no lugar do raio, substituo por 6. Então, eu sei que esse triângulo equilátero, que está dentro de uma circunferência, mede aí 6 raiz de 3 de lado.
Porém, eu não quero saber o lado. Eu quero saber a área dele, eu quero saber a área, tá? Para calcular a área, é só vir aqui no lugar do L e substituir por 6 raiz de 3. Só isso. Olha como vai ficar. A área é igual. No lugar do L, eu vou substituir por 6 raiz de 3. Isso será elevado ao quadrado. Multiplica por raiz de 3 e divide por 4. A área é igual. Turma, quanto que é 6 vezes 6? 6 elevado ao quadrado. Quanto que dá 6 vezes 6? Bom dia, turma. Quanto dá 6 vezes 6? Gente, vocês estão me ouvindo? 36, pô. 36, obrigada. 36, muito bem. Pensei que vocês tinham me abandonado aqui. Bem, o expoente 2 cancela a minha raiz. Então, vai ficar 36 vezes 3, multiplicado por raiz de 3, e isso dividido por 4. Assim, a área será igual. Quanto que dá 36 vezes 3? 36 vezes 3. 36 vezes 3. 108. 108, obrigada. Opa, peraí que me desliguei minha caneta. 108. O 108 vezes raiz de 3 dividido por 4. Vou pegar o 108 e vou dividir por 3, ou por 4. 108 dividido por 4. Vejam quanto dá isso. 108 dividido por 4. 27. 27, muito obrigada. 27 raiz de 3 centímetros quadrados, tá? Então, na aula passada, eu havia dado para vocês o apótema, né? E hoje eu tô dando o raio. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta sobre isso? Nenhuma. Nenhuma? Então tá ótimo, tá? Vou dar uns minutinhos para que vocês possam anotar. Até dá tempo de anotar em uma folha-aula, dia 14 de maio, e copiar, por exemplo, o primeiro exercício e já copiar as respostas. Acho que dá tranquilo aí para vocês irem copiando e respondendo, tá? A professora vai dar uns minutinhos e já volto aqui com vocês. Lembrem-se, esse A aqui, ó, que está em destaque nesse retângulo vermelho, é a área do triângulo equilátero.
Turma, tem alguém copiando ainda? Galera? Acho que não, Pro. Valeu. Acho que não, Pro. Valeu, gente. Muito obrigada, tá? Então, torno a dizer. A área do triângulo equilátero, tá? L ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4, tá? Dependendo, né? Eu posso dar para vocês ou o raio ou o apótema, como eu fiz na terça-feira, tá? Vou apagar, diminuir essa fórmula e vou para o exercício 2. O 2 não tem porque a área do quadrado é lado vezes lado, é muito fácil a área do quadrado, né? Vamos lá, exercício 2. Qual é a área de um quadrado inscrito em uma circunferência, sabendo que o raio da circunferência é 4 centímetros, tá? Turma, quando eu tenho um quadrado inscrito numa circunferência, significa que ele está igual a essa imagem aqui, tá? Ele está dentro da circunferência. E as relações que valem são essas que a professora está destacando aqui, tá? Então, eu estou no exercício 2. O lado de um quadrado é igual raio raiz de 2, tá? Nesse exercício aqui, o raio vale 4. Então, o lado é igual a 4 raiz de 2 centímetros, tá? A área do quadrado, gente, é a mais fácil de todas, a área do quadrado. Lado vezes lado, tá? Essa é a área do quadrado, ou lado ao quadrado, tanto faz, né? Nesse caso aqui, o quadrado mede 4 raiz de 2, que eu vou multiplicar por 4 raiz de 2. A área vai ficar igual. 4 vezes 4 dá quanto mesmo? 4 vezes 4. Turma, não me abandonem. 16, muito bem. Raiz de 2 vezes raiz de 2, não se esqueçam. Mantém a raiz e multiplica. Quanto que é 2 vezes 2? 4. 4, muito bem. Tem raiz exata de 4? Raiz quadrada. Quanto é? 2. 2, muito bem. E qual que é o dobro de 16? Dobro de 16? Dobro de 16. 32, Pro. 32, muito bem. Centímetros quadrados, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta quando o quadrado está inscrito em uma circunferência? Não. Não? Então tá ótimo. Turma, vou dar uns minutinhos aí para que vocês possam copiar e vou para o exercício 3, tá? Turma, tem alguém copiando ainda? Turminha? Acho que não, Pro. Valeu, obrigada. Então, a professora vai apagar aqui o 2. A do quadrado é a mais fácil aí, né, para calcular a área. E agora, nós vamos para o exercício 3.
O exercício 3, ele pergunta qual é a área de um hexágono regular inscrito em uma circunferência. Então, ó, o hexágono regular está escrito em uma circunferência, ele está dentro de uma circunferência, tá? E ele trouxe para a gente que o raio é 9 centímetros. As relações métricas de polígonos regulares, que são hexágonos, ó, tá aqui. O lado do hexágono é igual ao raio. Olha que bacana. Então, esse hexágono aqui tem 9 centímetros de lado, tá? Pro, e como é que a gente calcula essa área? Se vocês digitarem agora no Google, né? Área de um hexágono regular, vai aparecer esta fórmula aqui, ó. 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Assim, né, galera? No lugar do L, nesse exercício 3, eu vou substituir por 9. Então, vai ficar assim, ó. 3 vezes 9 elevado ao quadrado, vezes a raiz de 3, dividido por 2. Primeiro, eu resolvo a minha potência. Quanto que é 9 elevado ao quadrado? Quanto que é 9 vezes 9? 9 vezes 9, turma? 81. 81, muito bem. 81 vezes a raiz de 3 dividido por 2. Muito bem. Agora, o 3 vai multiplicar o 81. Quanto que dá 3 vezes 81? 3 vezes 81. 3 vezes 81. 243. 243. Muito bem. Raiz de 3 sobre 2. O 243 dividido por 2 vai dar um número com vírgula. Não tem problema nenhum, tá? Não precisa ter preconceito aí com as vírgulas, tá? Com números com vírgulas. Então, vai lá. 243 dividido por 2, tá? A professora vai colocar a resposta aqui embaixo, ó. 121,5 raiz de 3 centímetros quadrados, tá? Se digitarem aí na internet área do hexágono regular, aparece essa fórmula que eu já havia mostrado para vocês na terça, mas estou reforçando hoje. Alguma dúvida, alguma pergunta? Nenhuma, pro. Não? Então tá ótimo. Vou dar uns minutinhos aí para que vocês possam copiar, e aí vou trazer mais alguns exercícios, que ao invés de dar o raio, a professora dá o apótema, igual eu fiz na terça-feira, tá?
Turma, tem alguém copiando ainda? Galera, tem alguém copiando ainda? Hello, hello. Eu acho que não, prof. Obrigada. Rapidão. Obrigada, gente. Vou apagar aqui. Vou diminuir essa formulazinha aqui, para levar ela lá no canto. E aí eu vou fazer mais 3 exercícios, só que agora, ao invés de dar o raio, eu vou dar o apótema, igual eu fiz na terça-feira, tá? Espera aí que eu vou ampliar aqui meus exercícios. Prontinho. Turma, então vamos lá. Na terça-feira, né, a professora fez alguns na qual eu dei o apótema ao invés do raio, né? Quando dá o raio é mais fácil, porque aí já vai direto e acha o lado, tá? Esse daqui dá um pouquinho mais de trabalho aí, porque eu tô dando para vocês o apótema, tá? Então, exercício 4, tá? Fiquem tranquilos que eu dou o tempo para copiar. Qual é a área de um triângulo equilátero inscrito em uma circunferência, sabendo que o apótema mede 10 raiz de 3? Então, triângulo equilátero escrito em uma circunferência. Valem essas relações aqui, ó, que eu estou destacando para vocês, tá? Como é um triângulo, é o apótema 3. Triângulo, apótema 3. 10 raiz de 3, tá? Então, eu tenho que vir aqui na formulazinha do apótema e no lugar do apótema, substituir por 10 raiz de 3. Então, no lugar do apótema, 10 raiz de 3 é igual ao raio dividido por 2. Está dividindo por 2, eu trago multiplicando. Então, o nosso raio será igual 10 raiz de 3 vezes 2, o número multiplica o número. Então, 10 vezes 2 vai dar 20 raiz de 3 centímetros, tá? Este é o meu raio. Alguma dúvida de como eu cheguei no raio? Alguma dúvida? Não? Bem, para descobrir o lado do triângulo equilátero, eu tenho que pegar o raio, raiz de 3, tá? O lado do triângulo equilátero é igual. No lugar do raio, eu vou substituir o número que eu encontrei, que foi 20 raiz de 3. E vou multiplicar por raiz de 3. O lado do triângulo é igual a 20, tá? Não se esqueçam, turma. Raiz de 3 pode multiplicar por raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Os números podem ser multiplicados. Quem sabe qual que é a raiz de 9? Qual que é a raiz quadrada de 9? 3. 3, muito bem. E quanto que dá 20 vezes 3? 20 vezes 3. Quanto? 60. 60, muito bem. 60 centímetros. Então, agora eu encontrei o lado. Então, essa daqui é um pouquinho mais trabalhosa, mas não é difícil. Diante do lado, eu aplico na fórmula da área do triângulo equilátero. Ó, a área do triângulo equilátero é igual o lado elevado ao quadrado. Esse lado deu 60 elevado ao quadrado, vezes raiz de 3 dividido por 4. Quem sabe quanto que é 60 vezes 60? 60 vezes 60. Turma? 3.600, pro. 3.600, muito bem. 3.600, raiz de 3, dividido por 4. Quanto dá 3.600 dividido por 4? 3.600 dividido por 4. 900. 900, muito bem. 900, raiz de 3 centímetros quadrados, ok? Alguma dúvida, turma? Nenhuma, pro. Então, tá bom, tá? Então, assim, eu tô finalizando lá da terça-feira, tá? Vou dar um tempinho para que vocês possam copiar e aí nós vamos para o exercício 5.
Turma, tem alguém copiando ainda? Alô, galera? Acho que não, Pro, acho que não. Valeu, valeu. Obrigada. Vou apagar agora. E agora eu vou para o exercício 5, tá? Novamente, trata-se aí de uma questão na qual eu vou dar o apótema para vocês e não o raio, tá? O apótema é um pouquinho mais trabalhoso aí. Então, ele começa lá, exercício 5, né? Qual que é a área de um quadrado inscrito em uma circunferência? Então, o quadrado está dentro da circunferência, sabendo que o apótema mede 10 raiz de 2. 10 raiz de 2, ó. Tá? Lembrem-se, o apótema... Gente, espera só um pouquinho aqui que deu um estouro na minha casa, um minutinho. Gente, foi uma bexiga. Eu já achando que era eletricidade. Tá tudo bem, a bexiga estourou, tá tudo bem. Ai, ai. Turma, vamos lá. Então, o apótema de um quadrado, então A4 é 10 raiz de 2, tá? A fórmula, quando a gente fala de um quadrado, é a seguinte: A4 é igual a R raiz de 2 dividido por 2. No lugar do apótema, eu vou substituir por 10 raiz de 2. Isso daqui é igual ao raio, raiz de 2 dividido por 2, tá? O 2 está dividindo, ele vem multiplicando. Então, ele vai multiplicando. O raio, raiz de 2 é igual. 2 vezes 10 vai dar 20 raiz de 2. O raiz de 2 está multiplicando aqui, ele passa dividindo. Então, vai ficar 20 raiz de 2 dividido por raiz de 2. Corto as raízes, eu vou chegar que o R é igual a 20 centímetros, tá? Alguma dúvida no que eu cheguei do raio? Não, Turma? Não? Então tá bom. A fórmula para descobrir o lado do quadrado é raio, raiz de 2. O raio deu 20, então ficou 20 raiz de 2 centímetros. Esse daqui é o lado do meu quadrado. A área do quadrado é a mais fácil, lado vezes lado. Nesse caso é 20 raiz de 2 vezes 20 raiz de 2. Turma, quanto dá 20 vezes 20? 20 vezes 20. 20 vezes 20. Pessoal, não me abandonem. 20 vezes 20. Quanto dá 20 vezes 20? 400, Pro. 400. Muito obrigada. Raiz de 2 vezes raiz de 2 fica raiz de 4. Não se esqueça, posso multiplicar. Assim, vai ficar 400 vezes. Qual que é a raiz de 4, turma? Qual a raiz de 4? 2. 2, Dois, muito bem. Muito bem. E qual o dobro de 400? 800. 800. Fechou, tá? Então, a área desse quadrado é 800 centímetros quadrados, tá? Alguma dúvida? Não, não, não. Então, fechou. Turma, vou dar uns minutinhos, tá? E aí a gente vai finalizar a aula de hoje, tá? E vai finalizar essa apostila, volume 5. Segunda-feira, apostila nova, matéria nova, tá?
Cliquei errado aqui. Alguém ainda está copiando 5? Alguém ainda está a copiar os 5, turma? Não, pro. Não? Então tá ótimo. A professora vai apagar aqui. E aí vai finalizar com vocês o exercício 6, tá? Vamos lá. Exercício 6. Qual é a área de um hexágono regular inscrito em uma circunferência e o apótema aqui é 10 raiz de 3. 10 raiz de 3, tá? Como é um hexágono que está dentro de uma circunferência, valem essas relações aqui, ó, tá? O que eu sei? Como é um hexágono, é o apótema 6. 10 raiz de 3. Vou trabalhar com a fórmula do apótema. Apótema de 6 é igual a R raiz de 3 dividido por 2. No lugar do apótema 6, eu vou colocar 10 raiz de 3 é igual a raio raiz de 3 dividido por 2. Raio raiz de 3 é igual. Esse 2 que está dividindo vai multiplicando lá. Então, vai ficar assim, ó. 2 vezes 10, 20 raiz de 3. O raiz de 3 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, 20 raiz de 3 dividido por 20 raiz de 3. Ou só por raiz de 3. Cancelou, o raio será igual a 20 centímetros, tá? O raio será igual a 20 centímetros. O que a gente sabe do hexágono quando ele está dentro de uma circunferência? O lado dele é sempre igual ao raio, tá? Não tem muita confusão aqui, ó. Então, o lado dele será de 20 centímetros, tá? Então, o lado dele, 20 centímetros. Venho aqui, né, e vou aplicar na fórmula da área, né? No lugar do Lzinho, eu vou substituir por 20. Vai ficar assim, ó. A área é igual a 3 vezes 20 elevado ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido por 2, tá? Primeiro, eu resolvo a potência. Quanto que é 20 vezes 20, turma? 20 vezes 20. 400. 400, muito bem. Raiz de 3 dividido por 2. Quanto dá 3 vezes 400? 3 vezes 400. 1.200? 1.200, muito bem. 1.200. Raiz de 3 dividido por 2. Agora, 1.200 dividido por 2. 600. 600. Muito bem, deixa eu só deslocar um pouquinho aqui para caber a resposta. Então, vai ficar 600 raiz de 3 centímetros quadrados. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Não, pro. Não? Então, valeu. Gente, seguinte, ó. Vou dar uns minutinhos aí para que vocês possam copiar, para eu ir para a chamada, tá? E aí, vou reforçar que tem o trabalho lá da planta, bonitinho, para vocês me enviarem até dia 21 lá pelo Positivo On, tá? Eu vou, no final de semana, elaborar aí um Google Formulários deste conteúdo para disponibilizar para vocês. Na segunda-feira, iniciaremos a apostila nova aí, tá? Bem, turminha, vou deixar vocês copiarem aí, vou parar minha gravação e dentro de instantes farei a chamada. Deixa eu parar minha gravação.